Que bom que a gente pode estar aqui juntos. Em mais uma sessão das 10, mais um bate-papo. Assim como fazendo nesses dias de semana, de segunda a sexta, às 10 horas da noite, juntos aqui. A paz, Dona Mari, Dona Queca, Dona Dalete. É muito bom poder estar com vocês aqui. Pastor Ronaldo Guedes Bezerra aqui. E eu vou digitar aqui enquanto vocês entram o Instagram do pastor Ronaldo Guedes Bezerra para que você possa segui-lo lá. Ronaldo Guedes Bezerra. Guedes Bezerra. Bem, vou fixar aqui o Instagram do pastor Ronaldo Guedes Bezerra. Paz, Mari, com saudade de você também. Saudade de poder estar juntos com vocês. E hoje, né, nós vamos aí tentar fazer essa conectividade com o pastor Ronaldo Guedes Bezerra. Uma bênção, um homem culto, educado, autor de alguns livros muito bons. Semana passada nós não conseguimos ter essa conexão, teve um pau no Instagram aí, mas eu acredito que hoje a gente vai conseguir bater esse papo. E é muito bom que vocês estão chegando aí, a paz a todos. E vamos ver aqui se eu já consigo chamar o pastorzão para um bate-papo aqui, sem perca de tempo aqui com as coisas. Vamos ver aqui. Olha aí, hoje é outra história, pastor. Hoje o Senhor está conosco, amado. Graças a Deus. Que bem. E aí? Tudo bem? Tudo Glória a jóia. Deus. Eu Eu estava apreensivo. Eu também. Semana passada a gente ficou naquela vai, não vai, e tinha dado bug geral. E hoje, quando eu vi que já apareceu a tela dividida aqui, já uma alegria já tomou conta de mim, graças a Deus. Que Legal. bom poder tê-lo aqui, que bom poder vê-lo, mesmo nesses dias de distância e de isolamento, a gente poder aí interagir dessa forma. Amém. Muito bom. E obrigado por persistirem em bater um papo conosco aqui, né? E a galera toda aqui, né? Tem a Jailza aí que está fora do país, tem uma galera que está em outros lugares. Eu recebo aqui também que depois eu consigo subir esse bate-papo para o YouTube. Hoje um amigo meu conversando comigo lá de Atlanta, que acompanha os bate-papos também, que a gente tem feito. E a gente pôde conversar nesses dias com um pessoal muito legal. Conversamos com alguns missionários aí, conversamos com alguns pastores, até com um psicanalista a gente conversou nesses dias. E muito bom poder tê-lo aqui, irmãos. Tá aqui, ó. Aqui já fixado, né? Ronaldo Guedes Bezerra. Segue o pastor no Instagram, porque agora ele tá fazendo live no Instagram também, que não tava, né, pastor? Não tava. Então, deixa eu também, quero saudar você aí, né, com a paz do Senhor Jesus, e agradecer pelo convite que você fez também para participar com você dessa live. Pena que não deu certo na sexta-feira, né? Como eu falei para você aquele dia, eu nunca tinha feito assim, né? A live pelo Instagram, dividindo a tela, né? Mas aí no sábado a gente fez uma experiência também. Eu fiz uma experiência com meu irmão lá, da igreja lá do Tucuruvi. Aí já foi um aprendizado também para nós, né? Mas eu quero mandar um abraço aí pro pessoal lá da igreja do Avivamento Bíblico lá de Haroldo Veloso, tá? Muito legal tá aqui com vocês, né? A gente esteve junto no acampamento e um domingo que eu tive pregando lá também, né? E eu fiz a propaganda pro pessoal lá da igreja do Tucuruvi. Já tô vendo que tem alguns irmãos que estão entrando aí também para acompanhar o nosso bate-papo aqui. Bom, a paz, irmãos do Tucuruvi. E também temos irmãos que não são do Avivamento Bíblico aqui conversando com a gente. Temos irmãos
que não estão nesse exato momento congregando, que estão distantes aí também em outros lugares, e muito bom poder estarmos juntos aqui nessa interação. Quando veio essa ideia, né, de bater esse papo, foi uma querida amiga também, a Queca, que não perde uma aqui, que não congrega conosco, falou assim, ó, você podia entrar e fazer um culto no Instagram, a gente vai acompanhar. E aí a gente entrou e de repente começou a bater um papo e virou um bate-papo, uma sessão de final de noite de interagir. E Certo. tem sido muito proveitoso. Legal. E, pastor, fala um pouquinho logo de cara Ah, do projeto que você está fazendo todo dia de manhã, pelo Facebook e pelo Instagram também, né? isso. Na verdade, a gente, com esse processo de isolamento, né, a gente fica pensando maneiras de estar mais perto do povo, né, das ovelhas, né? Então, na semana passada, Deus me deu assim, uma estratégia de fazer uma campanha de oração, né? Então, todos a sábado, isso é na semana passada, nós fizemos pelo Facebook uma campanha de oração a partir das 8 horas da manhã e até mais ou menos umas 10 para as 9, 9 horas, né? E foi muito bom, graças a Deus, a resposta do pessoal, dos irmãos lá da nossa igreja e de outras pessoas também. E aí o Senhor já colocou no nosso coração que a gente precisava dar sequência nisso, né? Então, como a gente está na semana da Páscoa, a gente começou a fazer essa semana um projeto que eu intitulei de Jornada da Páscoa com Cristo, né? Que é o seguinte, a gente está estudando os acontecimentos da Semana da Paixão sincronizado com os dias da semana em que eles aconteceram, né? Então, por exemplo, no domingo, a gente falou do que aconteceu um domingo antes do domingo de Páscoa, que foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Aí depois, hoje, eu gravei já hoje de manhã né, uma live também, onde a gente falou dos acontecimentos da segunda-feira, tá certo? E aí, amanhã a gente vai falar dos acontecimentos da terça, da quarta, da quinta, né? Quinta, que foi a última ceia de Jesus com os discípulos, sexta-feira a crucificação, até chegar no domingo, que é a ressurreição. Domingo vai ter a ressurreição. Domingo é a ressurreição. Não é spoiler, gente, pelo amor de Deus. Mas é isso aí, tá sendo bom, o pessoal tá participando bastante, tá bem legal, graças a Deus. E aí, semana passada, eu só estava fazendo pelo Facebook, mas essa semana já comecei a fazer Face e Instagram também, tá? Então, quem tiver e quiser amanhã acordar um pouco mais cedo, quem tiver de quarentena, quiser acordar um pouco mais cedo, né? Às 8 horas em ponto, a gente começa uma live, né? A gente faz um momento de louvor, minha esposa toca um louvor e tal, e aí eu já entro com ensinamento falando dos acontecimentos daquele. No caso, amanhã a gente vai falar dos acontecimentos da terça-feira da Semana da Paixão de Cristo, entendeu? Então é bem legal. Convido o pessoal aí que puder participar com a gente. E para aqueles que nesses dias aí estão um pouco mais, não vou falar preguiçosos, mas um pouco mais desatentos aos horários de acordar, fica salvo no Facebook também e salvo também no seu Instagram para a pessoa acompanhar? Sim, fica, inclusive, por exemplo, quem quiser ouvir, né? Porque o ideal é ouvir a sequência, né? Quem quiser ouvir a mensagem de domingo e de hoje, já está lá no meu Facebook e no Instagram também. No Instagram tá de hoje só, mas a mensagem de domingo tá no Face e no meu canal do YouTube, tá? A de hoje tá no Face e no Instagram. Tá lá, Ronaldo Guedes Bezerra, conforme você fixou aí, né? É só procurar lá no Facebook. Note que o meu Bezerra é com S, né? Ronaldo Guedes Bezerra, que vocês encontram lá, tá bom? Vai ser muito bom, E, pessoal, gente, seguindo. Pastor Ronaldo, ele antes dessa loucura toda de live, de transmissão, lá na igreja do Tucuruvi, ele já vinha fazendo transmissões há muito tempo. Tem um canal lá da igreja do Tucuruvi, é uma bênção. Já tem uma estrutura multimídia legal que eles prepararam lá, uma equipe muito boa. Então, assim, os cultos
de domingo lá são gravados, os cultos, uma qualidade muito boa, a equipe abençoada que ele tem lá. Então, meu, quer aprender, quer crescer, né, na graça, tá procurando o que fazer na televisão, põe lá no YouTube, no canal do Tucuruvi, Pastor Ronaldo Guedes, eu tenho certeza que você vai ser edificado. E ainda mais, de verdade, quer aprender mais de Bíblia? Ele tem lá uma série de estudos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento, não é, pastor? Isso, é. Isso daí tá no canal do YouTube, né? A gente tem um canal no YouTube. Aí o canal, a gente tem o canal da igreja também, mas o que está mais, assim, divulgado é o que está no meu nome mesmo, né? Então, entrou no YouTube e digitou lá, Ronaldo Guedes Bezerra. Lá a gente tem 3 cursos completos, né? Sempre lembrando que os cursos sempre lembrando que os cursos são gratuitos, né? Porque às vezes a gente fala, o pessoal acha que tem que pagar alguma coisa. Não. Tem o Panorama do Velho Testamento, né? São 52 aulas, a gente cobre todos os livros do Velho Testamento. Aí tem o Panorama do Novo Testamento, aí já, a carga horária é até maior, são 64 aulas. E tem o curso que eu gravei o ano passado, que chama-se Sabedoria Prática para a Vida, que é baseado nos livros de Provérbios e Eclesiastes. E esse ano eu estou gravando o curso Edificando Famílias Saudáveis, que está lá também. Só que esse ainda está em gravação, né? Eu já gravei 5 aulas, as 5 primeiras aulas já estão lá, serão 18 aulas. Então a gente vai falar sobre relacionamento conjugal, né? Os pilares de um casamento, papel do marido, papel da esposa, criação de filhos, finanças no lar, comunicação no lar. Então, quem quiser, tá tudo lá no canal do YouTube, é só chegar lá e assistir, porque tá disponível, é gratuito, é para servir o povo de Deus aí. O pastor, vocês já perceberam que o pastor, ele não consegue não produzir, ele produz, produz, produz. Em meio a tudo isso, o homem já escreveu 3 livros, e não pensa que são livretos, não, são livros respeitáveis, assim, né? Olha o currículo do homem, ó. Formado em bacharel de administração, não é? Isso, Bacharel em administração de empresas, isso, bacharel em teologia, isso. pós-graduado em história, Não, pós-graduado em teologia, em teologia, graduado em história. graduado em história, pastor, pai, marido, né? Escritor. Já plantou uma árvore? Ainda não. Está faltando. Segura isso aí, senão Jesus passa e leva. Para plantar árvore eu vou deixar só quando eu estiver bem velhinho, entendeu? Amém. Mas, gente, é muito gostoso poder conversar com o pastor Ronaldo, porque é um poço de sabedoria e de generosidade também. É muito bom. E é muito legal a gente poder interagir dessa forma e as igrejas, os irmãos que não conhecem também acabar conhecendo todo esse trabalho aqui e a vida do pastor, né? E vocês viram que o homem é graduado, né? É uma sabedoria imensa. Semana passada, pastor, nós Rodrigo, estávamos agora eu conversando tô com com... aquele probleminha que eu não tô ouvindo o que você está falando. Não sei o que está acontecendo, rapaz. Aconteceu isso outro dia na transmissão com meu irmão e agora eu não Poxa, estou ouvindo. Não estou será que ouvindo. o fone de ouvido adianta? Deixa eu pôr aqui o O fone, pastor deixa não eu ver está... se eu ouço. Tá ouvindo? Poxa, não tô. Faz o Hum, seguinte, ah. eu não sei se o Sai e problema é entra de no novo? celular. Eu vou sair, eu vou pegar o celular do meu filho, vou ver se eu consigo por lá, tá? Porque eu não estou Tá ouvindo bom. nada, agora não adianta não. Eu Só um vou deixar instantinho aí aqui. que eu vou tentar pegar o celular lá. Pera aí. Tá bom. Ai, gente. Gente, probleminha técnico, mas o que eu estava dizendo é que, assim, semana passada nós estivemos conversando com um missionário que está lá na Itália hoje. Então, e
e no meio dessa conversa, a gente estava falando do panorama da Europa. E um querido irmão aqui também, o querido Diego, que sempre está conosco, ele fez uma pergunta muito interessante. E perguntando acerca do que dava, qual foi a culpa? O que acontece com a Europa hoje? Né? O que acontece com a Europa hoje? Por que a Europa está com essa dificuldade, sem vida? E aí o pastor, o missionário começou a dizer que falta o Espírito Santo, precisa de um avivamento, e que a solução para a Europa é um avivamento. E esse tema chamou muito a atenção, e o pastor Ronaldo Guedes escreveu um livro muito, muito bom. E eu quis, além de tudo, convidá-lo para esse bate-papo hoje aqui, para a gente falar quais são as características de um verdadeiro avivamento. Um avivamento baseado na Bíblia, um avivamento que tem ali, ó, que vem de Deus, que não é um movimento só simplesmente, né? Vamos ver aqui se o pastor... Chamando ele aqui de novo. Vamos ver. Agora vai. Oi. Oi. Tá ouvindo? Agora tô. Oh, Deus de providência. De celular, eu acho que o problema está no meu celular lá, talvez. Porque aconteceu no sábado também. E vai ficando, com o decorrer da transmissão, fica mudo, né? Mas vamos lá, vamos ver se dá certo. Eu estou falando aqui para os irmãos, enquanto você não estava, que estávamos conversando acerca sobre o que é a Europa, o que precisa, né? A gente conversou com alguns missionários na Alemanha, na Europa, na Espanha, na Itália, e eles estavam falando do esfriamento que está tendo lá e a falta de fé verdadeira, né? E aí o missionário estava falando para a gente que, no ponto de vista dele, precisando do Espírito Santo. A Europa precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo, um avivamento. E aí, consequentemente, eu acho que ninguém melhor para falar sobre um verdadeiro avivamento hoje, talvez pautado nas Escrituras, na Bíblia, do que você hoje, né? Gente, pastor Ronaldo Guedes Bezerra escreveu esse livro aqui, está de ponta cabeça, mas Avivamentos na História Bíblica, né? Ó, ele está com o dele lá, né? É um livro muito bom. E é claro que eu fiz a minha colinha aqui, só para não passar aqui, porque é muito legal que esse livro que o pastor escreveu, ele conta 9 avivamentos ocorridos no Antigo Testamento e 4 no Novo. Isso. Então, é um panorama bíblico, assim, que ele coloca os acontecimentos, inclusive numa ordem cronológica, né, pastor? Exatamente. E ainda lá no final, ele ainda dá uma pitada de avivamentos pós-era bíblica ainda, né? Alguns da história relevante da vida da igreja. Parece que você leu o livro, hein? Hã? Parece que você leu o livro. Autografado aqui, mano, ó. Pô, não dá pra desprezar, né? E é muito bom os detalhes, é uma leitura gostosa, é uma leitura que não é técnica, é uma leitura prazerosa. E sabe o que é legal? Porque tudo isso surgiu de uma série de mensagens que ele pregou lá na igreja do Tucuruvi, uma igreja bíblica. Olha que coisa mais linda, e um pastor que tem reverência com a palavra. E, pastor, queria que nesse bate-papo aqui a gente pudesse falar um pouco de algumas características que evidenciam um avivamento. E o que, de fato, talvez nós hoje, como cidadãos, né, precisamos. E quais evidências, né, que nós precisamos não buscar, mas o que é necessário hoje para que a gente possa viver um avivamento? Porque há uma necessidade disso, né, pastor? Sim. Uma coisa que eu até coloco aqui na introdução, né, na introdução do livro, porque na introdução do livro eu cito vários autores, né, pessoas que têm autoridade para falar sobre esse assunto, né, de avivamento. E uma coisa que é consenso é que um avivamento não é uma coisa que o homem produz, né? Um avivamento não é uma coisa que nós produzimos, né?
O avivamento é um mover de Deus, é um mover do Espírito Santo de Deus, como você falou, né? O que nós podemos fazer até tem uma ilustração que, se não me engano, eu coloco aqui no livro. A gente precisa ajustar as velas, né? Por exemplo, é como um barco. Você não sabe da onde o vento vai vir e se ele vai vir. Mas se ele vier, você tem que estar com as velas ajustadas para pegar pegar o vento ali, né? E seguir no curso, né? Então, assim, avivamento é algo que Deus, que o Espírito Santo sobrenaturalmente sopra onde quer e quando quer. O que cabe a nós é nós nos adaptarmos, né, ao querer de Deus, à vontade de Deus, né? Agora, realmente, assim, por exemplo, esse momento que a gente está vivendo mesmo, esse momento que o mundo está vivendo, né? Essa crise de saúde pública, agora vem na esteira uma crise de saúde emocional, né? E barra espiritual, por que não? E até mesmo uma crise de saúde financeira, vamos dizer assim, que é a questão econômica que está sendo colocada, né? Então, veja, eu penso que nesse momento está dado, assim, uma das coisas que a igreja pode fazer, que a igreja deve fazer, né? Para que um avivamento, para que o Espírito Santo sopre um avivamento, que é o quê? É o quebrantamento, né? Você vai ver aí, você que já leu o livro, porque qual que é a proposta aqui no livro? A gente estuda os avivamentos que estão narrados na história bíblica, certo? Então, tanto que o livro chama Avivamentos na História Bíblica, porque existem muitos avivamentos que ocorreram pós-história bíblica, né? A história da igreja tem vários avivamentos. A nossa igreja mesmo, a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, surgiu de um movimento de avivamento, tanto que a gente tem o nome, avivamento, né? Então, um avivamento que aconteceu, exatamente, aconteceu no seio da Igreja Metodista, lá na década de 40 do século passado, que deu origem à Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, certo? Então, assim, existem vários avivamentos na história da igreja. Mas, para nós, né, para a gente saber qual é o padrão de um avivamento bíblico, qual é o padrão bíblico de um avivamento, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ir para as Escrituras, certo? Então, como você falou, começou por uma série de pregações que eu comecei a fazer na igreja sobre o tema, e aí nasceu o desejo, né, de colocar esses sermões assim escritos, mais elaborados e tal. E então a gente tem, como você falou, né, a gente pega nove histórias de avivamento que estão narradas no Antigo Testamento e mais 4 histórias que estão narradas no Novo Testamento. E aí a gente vai buscar o quê? O padrão, né? O padrão bíblico para um avivamento, tá certo? E você vai ver que um dos padrões bíblicos para um avivamento é o quebrantamento, né? É o povo de Deus se humilhar, né? Tanto que o versículo aqui que a gente coloca, né, logo de cara, né? Aqui não sei se dá para o pessoal ver, né? Fica ao inverso, né? Mas o versículo que a gente coloca logo na abertura do livro aqui é o 2 Crônicas 7,14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, a gente vê que, assim, eu penso que Deus está permitindo isso que está acontecendo hoje, na face da terra, não é uma coisa localizada, não é uma coisa que está acontecendo só em um país, mas está acontecendo em todos os países, em todos os continentes, que está atingindo ricos e pobres, né, poderosos ou pessoas que não são conhecidas, né, grandes e pequenos. Na verdade, eu penso que Deus está falando no sentido de que não só a igreja, né, mas que o mundo se volte para ele, se quebrante, né? Então, se a gente cumprir essa condição do quebrantamento, a gente já está cumprindo uma condição, né, para que o Espírito Santo, em sua soberania,
sopre sobre nós um avivamento, né? O interessante, ontem compartilhei justamente esse texto com a igreja na nossa transmissão, e foi o que eu estava falando que muito interessante é que essa questão do quebrantamento, desse Segunda Crônicas, Segunda Crônicas aí, é que é uma resposta da oração de Salomão, né? Que Deus vem trazendo uma resposta para a oração de Salomão, e Salomão ele fala assim: olha, eu sei que a gente é falho, em resumo, né? Eu sei que a gente é falho. O homem vai falhar, e quando o homem falhar, eu quero que esse lugar seja um lugar que o Senhor ouça a nossa oração, né? E aí o Senhor o Senhor traz essa resposta, né, de verdade, e fala assim: olha, aí é interessante que eu falei que Deus coloca alguns sis, e ele fala assim: se eu cerrar a janela dos céus, se eu enviar a praga, se eu então, quer dizer, Deus se coloca como soberano sobre todas as circunstâncias. E tudo isso acontece devido ao pecado, à desobediência e ao afastamento de Deus. Então, nada mais. Então, o que nos resta? Deus, estou jejuando, estou orando, estou pedindo para que Deus pare com isso em nome de Jesus? Ou devo, de verdade, me prostrar, pedir perdão, se quebrantar e, como você disse, ajustar as nossas velas para o vento de Deus e deixar Ele nos guiar nisso, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, né? Eu tenho falado isso lá na igreja, Pastor Rodrigo, que às vezes, nesse momento que a gente está vivendo, né, tem muita gente fazendo live, tem muita gente falando, né, tal, e a gente dá uma acompanhada aqui e ali, né, e às vezes eu me deparo com algumas pessoas, infelizmente até alguns pastores, tipo assim, querendo declarar, eu declaro que essa praga vai parar, eu decreto, eu determino que essa praga vai parar. E eu tenho falado, isso não cabe a nós. Nós não temos o poder de determinar que a praga vai cessar. Quem tem o poder de fazer isso é Deus. O que cabe a nós fazer é nos humilhar. O nosso papel nessa situação é nos humilhar, nos quebrantar diante de Deus. E como você falou muito bem, né? Porque o versículo 13, que é o versículo anterior, Deus está falando, Deus apareceu em sonho para Salomão, né? E Deus falou para ele, ó, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva. Veja que quem está no comando das ações é Deus. Porque Deus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Então ele diz, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar a peste, olha, o que está acontecendo no mundo hoje? Não é uma peste? Essa epidemia? Se eu enviar a peste entre o meu povo, né, então a gente sabe que tudo isso aqui, Deus falou que isso, quando você vai estudar o contexto lá dos livros do Pentateuco, você vai ver que Deus já tinha falado, por intermédio de Moisés, que isso poderia ocorrer se o povo se afastasse de Deus, né? Então, Deus está falando aqui, o que ele está dizendo? Parafraseando, se o meu povo se afastar de mim, e eu permitir essas coisas, a falta de chuva, o gafanhoto, a peste, né? Se eu permitir essas coisas, se nesse contexto o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter, aí eu vou perdoar, né? Vou ouvir a oração, vou perdoar o pecado e vou sarar a terra. Olha o que a gente está precisando de Deus sarar a nossa terra, o nosso país, o nosso mundo. Então, o que cabe para a igreja hoje não é determinar nada, não é declarar, não é profetizar. O que cabe hoje a igreja fazer é se humilhar, é botar o rosto no pó e pedir a misericórdia de Deus. É isso que a gente tem que fazer. Uma coisa que você que falou, uma coisa que é muito interessante também, que relata no livro também, uma das características de um avivamento também, é a transformação social. O povo se afasta do pecado. Quando há um avivamento verdadeiro, o número de igreja crescendo no Brasil, o número de crente crescendo no Brasil, não muda nada, porque está continuando a crescer a iniquidade, o pecado, o aborto, o suicídio, a corrupção. Agora, se todo esse resultado de busca for verdadeiro diante de um quebrantamento, aí virá um avivamento sobre nós,
E não só o coronavírus vai embora, mas vai diminuir o aborto, vai diminuir a pedofilia, vai diminuir a corrupção. Por quê? Porque a gente precisa a gente precisa assim, o que precisamos é nos arrepender diante de Deus e viver uma vida afastada do pecado e não É. determinando, né, as coisas, não temos capacidade para isso, né? Inclusive você vê isso no livro eu falo sobre isso também, né? Porque o que que acontece? No livro eu vou falando, eu vou pegando o texto bíblico e extraindo do texto bíblico, de cada um dos 13 avivamentos, né? 9 no Velho Testamento e 4 no Novo, cada um dos 13 avivamentos, eu vou extraindo então os princípios bíblicos de um verdadeiro avivamento espiritual, certo? Só que aí o que que eu faço? Eu vou dando exemplos também que aconteceram, aí sim embasado no princípio bíblico, aí eu dou exemplos que aconteceram na história da igreja também, né? Pós-período bíblico, né? Então, por exemplo, o que você está falando aí foi o que aconteceu na Inglaterra, no século XVIII, no século XVIII, com o avivamento que foi liderado, que Deus usou o John Wesley, né? O John Wesley, e que John Wesley, que é o pai do metodismo, né? O pai do metodismo, né? Estou falando isso só para citar o quê? Que a nossa igreja, né? Eu sei que não tem só pessoas do avivamento bíblico aqui com a gente, mas a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, ela nasce no seio da Igreja Metodista, né? Que foi fundada pelo John Wesley, lá na Inglaterra no século XVIII, tá certo? Então o que acontece? A Inglaterra no século XVIII também estava um caos social. Mas Deus, aprove a Deus soprar um avivamento, né, usando a vida do John Wesley, do Charles Wesley, que era irmão dele, e do George Whitefield, né? Os três eram muito amigos, mas o nome que ficou mais em evidência foi o nome do John Wesley mesmo, né? E o que acontece? Veja, é interessante porque se você pegar, né, no século XVIII, o que você tem que está acontecendo na Inglaterra? Um avivamento espiritual, liderado pelo John Wesley, que dá origem ao metodismo. O que está acontecendo na França, no mesmo século? Está acontecendo aquele movimento chamado Iluminismo, que no final do século, em 1789, termina desembocando na chamada Revolução Francesa, né? Que causa um caos social. A Revolução Francesa, ela teve os seus pontos positivos, sim, mas foi uma ruptura, né, com o que estava estabelecido. Inclusive, o pessoal quis romper com tudo, inclusive com a igreja, com a fé, tá certo? Então se começou a questionar a autoridade da Bíblia, das Escrituras, e aí, dali para frente, foi um caos, né? O século XVIII na França foi muito difícil e terminou num caos total, que foi a Revolução Francesa. Ao mesmo tempo, na Inglaterra estava acontecendo um avivamento liderado pelo John Wesley. E a Inglaterra foi poupada do caos social que aconteceu na França. Por quê? Porque estava na Inglaterra acontecendo um avivamento espiritual, né? Então é isso que você falou, o avivamento, ele vai ter reflexo na sociedade, ele vai ter reflexo no comportamento das pessoas, né? Porque as pessoas vão ser alcançadas, vão ser regeneradas pelo poder do Espírito Santo e vão ter suas vidas mudadas, tá certo? Então é bem interessante essa observação que você fez, né? Não, mas é o que a gente é o que é aquela questão, né? A, a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa, de uma determinada comunidade, ela reflete em uma mudança de postura daquela comunidade, daquelas pessoas, né? E um mover que não tira o meu eu do lugar não é do Espírito Santo. Porque o mover vai tirar o meu eu, né? Um movimento de Deus desloca o meu eu, transforma o meu caráter, me leva à santidade, a querer mais, de fato,
a sede de ter relacionamento com Deus, né? Como segundo a Crônicas, né? Orar e, me bus e se humilhar e buscar a minha face, que é um relacionamento de sede de Deus, né? Isso é maravilhoso. Pastor, uma pergunta assim, por exemplo, eu acho muito legal a maneira com que o livro foi dividido, que você vai colocando algumas características, né, dentro de cada história do Antigo Testamento e também do Novo. Dessas características que definem um avivamento, você pode citar algumas para a gente, assim, que você acha mais... todas são importantes, mas assim, que você fala assim, que são... Você olha e fala, meu, Deus está operando aqui. Porque é claro que a gente tem um avivamento geral de uma nação, mas existe avivamento também que acontece dentro de pequenos povos, de determinadas comunidades, que as coisas vão mudando ali, as perspectivas vêm mudando, avivamentos dentro de uma família, aquela família que entrega o coração para o Senhor Jesus e vai vivendo de uma maneira fiel, vai vivendo de uma maneira pura, e o Espírito Santo vai transformando essas famílias, né? Então existe, vamos falar desse, não existe esse termo, acredito que não existe esses microavivamentos, né? E os avivamentos mais coletivos dentro de uma comunidade e também dentro de uma nação. Mas todos nós vivemos a experiência de um avivamento quando saímos da morte e a gente vem para a vida no Espírito em Cristo Jesus. Né? Se eu estou enganado, o senhor me corrige, por favor, que eu estou aqui em posição de aluno. Não, então, bom, uma coisa que você falou, que eu queria destacar também, numa outra fala sua você falou, que assim, o livro, né, a gente organizou o livro mais ou menos não, a gente buscou organizar ele de forma cronológica, né? Então, por exemplo, os avivamentos que são citados aqui no Velho Testamento, avivamentos nos dias do rei Asa, depois do rei Josafá, depois do profeta Elias, depois do profeta Jonas, né? Depois do rei Ezequias, rei Josias, aí depois profetizado por Ezequiel, nos dias de Zorobabel e Esdras. Esses são os do Velho Testamento. Aí depois no Novo Testamento a gente fala em Jerusalém, que é o derramamento do Espírito Santo, conforme está narrado em Atos capítulo 2, né? Aqui todos eles são narrados no livro de Atos. O avivamento em Samaria, o avivamento em Antioquia, que é um avivamento também que tem uma característica interessante que a gente pode falar daqui a pouco, e o avivamento em Éfeso, né? Então, quem tiver a oportunidade de ler o livro, além de mergulhar nesse tema de avivamento, vai ter a oportunidade também de ter uma espécie de um panorama bíblico, né? Que acho que foi isso que você tentou falar uma hora aí. Que a gente faz uma espécie de um voo rasante na história bíblica, passando pelas histórias do Velho Testamento, porque mesmo as histórias que a gente não aborda especificamente, eu dou uma pincelada para a pessoa não ficar sem contexto, né? Sem contexto histórico, e aí eu falo um pouquinho ali, rapidamente, do que aconteceu entre o Velho e o Novo Testamento, para a pessoa não ficar também deslocada, e entro com a história da igreja ali primitiva e esses 4 avivamentos no Novo Testamento. Mas, assim, eu acho que a característica que mais me chama atenção em todos os avivamentos é a questão da volta às escrituras sagradas, né? da centralidade da palavra de Deus. Esse aí acho que é o ponto que mais me toca, né? Não sei se é porque Deus tem me dado o dom de ensinar a palavra de Deus, então esse é o ponto que mais me chama atenção, porque você vai ver que sempre um avivamento genuíno, um avivamento bíblico genuíno, ele sempre tem como característica uma volta à palavra. A palavra de Deus ela é central, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia você tem muitos movimentos que às vezes o pessoal está dizendo que é avivamento, mas que as pessoas estão muito longe da Bíblia. As pessoas não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, e as práticas que estão acontecendo dentro da igreja são totalmente antibíblicas. Então, parece um avivamento, mas não é avivamento, né? É denorex, parece, mas não é. Tá certo? Movimento, não avivamento, né? Exatamente. Mas é que as pessoas dizem, né? As pessoas que estão fazendo os movimentos,
Muitas vezes eles dizem, ó, é um avivamento, está acontecendo um avivamento. Mas será que é mesmo um avivamento? Por isso que é bom a leitura do livro, por quê? Porque aí no livro a gente vai pontuar quais são as características de um avivamento bíblico, né? De um avivamento que tem embasamento nas escrituras. E um dos aspectos, então, que eu acho que é um dos principais, é esse. Quando acontecia um avivamento, o povo voltava para a Bíblia, eles voltavam para a Escritura, entendeu? Eles começavam a ler a Bíblia e eles viam o quão eles estavam longe do padrão de Deus. E aí eles começavam, né, a se humilhar, a se quebrantar, né? E aí o Senhor começava a agir, né? Então você sempre tem essa questão da volta à Escritura, da volta à palavra de Deus, né? A centralidade da Bíblia. Esse é um ponto central em um avivamento, né? Esse é Falando um daquele que eu acabei citando de microavivamentos, né? Quando acontece com uma única pessoa, né? Não que seja pequeno, mas transformação de uma vida, né? Na chegada do Espírito Santo, eu vejo pessoas assim que longe, antes de se converter, antes de ter o Senhor no coração, não conseguiam nem fazer leituras. Se desse um folheto de pizzaria e pedisse para ler em voz alta, a pessoa não conseguia, né? Ruim de leitura. Mas a partir do momento que teve uma conversão, a Bíblia passa a ser um livro de cabeceira dessa pessoa. E ela começa a absorver muito mais conhecimento, muito mais transformação. E antes disso, não conseguia nem ler livros, não conseguia ler nada, não conseguia ler um jornal. Ainda mais no Brasil, com essa questão de analfabetismo assim, funcional, né? E aí a gente vê pessoas simples, pessoas que muitas vezes não tinham hábito de leitura, agora carregando esse livro e fazendo desse livro um alimento diário e transformando a vida deles também. Isso é um fator interessante, né, pastor? na verdade, eu já ouvi histórias, né, até de pessoas que quando se converteram nem sabiam ler e aprenderam a ler lendo a Bíblia, né, como se a Bíblia fosse até uma espécie de cartilha, a pessoa foi indo e foi lendo a Bíblia, né? Então, veja, e o que você fala, uma coisa que você está falando aí bastante, que é verdade, é assim, claro que a gente deve desejar um avivamento que não apenas atinja, né, o nosso país, mas que atinja todo mundo. Na verdade, existe uma expectativa, né? É falado já por muita gente, por muito tempo, essa expectativa de que Deus envie, né, um poderoso, talvez até um último avivamento, né, e poderoso avivamento, antes da vinda de Cristo, antes do arrebatamento da igreja e tal. Mas, assim, o fato de não estar, de repente, havendo um avivamento geral, né, ou nacional, isso não impede, e não é uma desculpa, inclusive, para que a gente não viva um avivamento pessoal, né? Porque nas histórias dos avivamentos, você vai ver que os avivamentos sempre começaram com um pequeno grupo de pessoas, né? Às vezes são 2, 3 pessoas que... É o caso mesmo do avivamento que aconteceu na Inglaterra, como eu falei, do John Wesley, né, na Inglaterra do século XVIII. O John Wesley ele nasceu em 1703, né? Ele viveu muitos anos, ele nasceu no início do século e morreu no final do século, já bem velhinho, né? Com mais de 80, quase 90 anos. Mas no início do século XVIII, quando ele ali mais ou menos 1720, 1730, por ali, que quando ele era jovem, o que aconteceu? Ele começou a orar, né? Eles tinham um clube de oração até, chamava de Clube Santo, se não me engano, o nome é assim. E que era ele, o irmão dele, esse outro grande pregador que foi o George Whitefield, né? Eram 3, 4 pessoas que eles começaram a orar, né? 3, 4 pessoas começaram a orar juntos, sozinhos ali no quarto, e dali Deus incendiou, vamos dizer, o país todo, né? E você pode pegar a história dos avivamentos, mesmo a história do avivamento bíblico, da nossa denominação, a gente cita porque a gente
conhece a história da nossa denominação, mas tem várias outras histórias. Mas o da nossa igreja mesmo, da nossa denominação, ele começou assim. 3, 4 jovens, estavam inclusive na faculdade metodista, né, aqui no ABC, e uma faculdade que na época, veja isso, né, que interessante, lá na década de 40 do século passado, uma faculdade que já estava sendo muito assim influenciada pelo liberalismo teológico, né? Então já se questionava ali a autoridade da Bíblia, será que a Bíblia realmente é a palavra de Deus e tal, toda aquela conversa de liberalismo teológico, né? E esses jovens, eles, nesse contexto, eles se propuseram a orar, a buscar a face de Deus, e ali Deus começou a agir, né? Eles foram batizados com o Espírito Santo e tal, e aí, hoje, a gente tem, né, o que é a nossa igreja, e não só o que a gente tem, né, como instituição, mas o que gerou, né, porque não dá para controlar, não dá para a gente ter uma noção do que gerou aqueles 3 jovens orando. Então, grandes avivamentos começam com 1, 2, 3 pessoas. O fato de Deus não estar agindo num país ou no mundo inteiro não é desculpa para que eu e você não estejamos vivendo um avivamento espiritual, né, pessoal, né? E aí É que o que vai atingir a igreja local e depois pode atingir muito, né, muito mais, né? o pastor, é claro, né? Pastoreia, né? Então a gente sabe muito bem disso. Às vezes, quando algum irmão chega reclamando ou murmurando, ou a gente acaba dizendo, porque a igreja é fria, porque ninguém está querendo buscar Deus. E ele mesmo não se posiciona, né? Ao invés de querer culpar o corpo, se cada um tomar a sua posição de busca pessoal, essa fagulha pode incendiar todos, né? É É mais ou verdade. menos isso. É isso aí. É exatamente isso aí. Então, agora, deixa eu te falar outra coisa. Você estava perguntando das características, né, do avivamento. Uma outra característica legal também, que eu gosto muito, né, de um dos capítulos que eu escrevi aqui, que é esse aqui que fala do avivamento na igreja de Antioquia, né? A igreja de Antioquia, lá do Novo Testamento, a igreja de Antioquia, Antioquia da Síria, né? E nessa igreja aqui, não só aqui, tá? No livro, eu não vou lembrar agora exatamente, porque não é porque a gente escreve o livro que a gente lembra de tudo, né? Mas, mesmo no Antigo Testamento, você tem situações em que o avivamento levou as pessoas que foram atingidas pelo avivamento a levar essa mensagem para outras tribos, para outros povos até mesmo, né? E, e na igreja de Antioquia, a gente vê isso aí, né? Que uma característica de um avivamento genuíno a igreja ter uma característica de igreja missionária, né? Tá certo? Que é a igreja não ficar só voltada para si mesma, né? Quando o avivamento é genuíno, as pessoas que são alvo desse avivamento, elas querem sair, elas querem exercer o papel missionário da igreja, ou seja, querem evangelizar, querem compartilhar a mensagem, né? Querem levar essa mensagem para outras pessoas. Então você vê que a igreja de Antioquia, ela experimentou um avivamento que a gente até poderia dizer assim, que foi um avivamento missionário, né? Sim. Porque Deus, o próprio Espírito Santo, falou ali com a liderança da igreja que era para separar Paulo, né, e Barnabé, né? No caso, o texto lá fala Barnabé e Saulo, né, para a obra que os tenho chamado, né? E é interessante porque esses dois, eles eram os principais líderes da igreja, né, pastor Rodrigo? Então a gente só tem que ficar atento aí, porque se Deus mandar um avivamento para as nossas igrejas, lá para o Tucuruvi e para o Haroldo Veloso, corre o risco de eu e você sairmos da igreja, entendeu? Para gente. Porque Deus, lá em Antioquia, quando começou o movimento de avivamento em Antioquia,
os apóstolos de Jerusalém mandaram Barnabé, lembra da história, né? Eles mandaram Barnabé para Antioquia, para cuidar do trabalho lá. E aí Ele chama. começou a crescer, ele não estava dando conta. Aí ele lembrou de Paulo, né? Que estava encostado lá em Tarso, né? Paulo estava, né, num período de obscuridade lá, ninguém lembrava dele. Aí, mas Barnabé, né, falou, não, vou buscar Paulo para me ajudar. E foi lá em Tarso, ele nem sabia muito bem onde Paulo estava, foi meio sem endereço, assim, mas as cidades eram pequenas, não foi difícil dele encontrar Paulo lá em Tarso, e aí ele convidou Paulo, vem comigo, porque eu estou trabalhando lá em Antioquia e tem muito trabalho, muita gente se convertendo, muita gente para discipular, você precisa me ajudar lá. Né? E aí Paulo foi. E aí eles trabalharam muito, e a igreja cresceu, e aquele avivamento. Aí chegou um ponto que aí o Espírito Santo falou assim para a liderança da igreja, bom, agora eu quero que vocês separem Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado eles. Agora eles vão sair daí de Antioquia e vão evangelizar outros povos, outras nações, né? E aí foi isso, foi um avivamento missionário. E é a partir daí que a gente tem a evangelização de muitos povos, né? Muitas cidades do mundo mediterrâneo lá daquela época, que essas cidades foram evangelizadas pelo apóstolo Paulo, né? E pela equipe missionária, que ele sempre montava uma equipe missionária. Ele fez 3 viagens missionárias. Então é isso, um avivamento bíblico, um avivamento pautado na Escritura, não é um avivamento em que as pessoas se fecham dentro da igreja, se fecham em si mesmas. É um avivamento que a igreja sai para fora para ganhar os perdidos. Essa é uma característica de um avivamento bíblico também. Né? O avivamento genuíno, ele tira a igreja das 4 paredes e leva para os 4 cantos da terra. Exatamente. Um ponto muito interessante desse ponto de Barnabé, de Saulo, é que a gente pode perceber que um avivamento genuíno aprende a ouvir a direção do Espírito Santo, porque está sensível a isso, né? Porque, de repente, o pastor fez uma brincadeira aqui de a gente sair e coisa e tal. Aí o pessoal do Veloso, de repente o pessoal do Tucuruí fala assim, ah, não, meu pastor, eles querem criar os pastores dentro de uma redoma, como se ele fosse a brasa master do fogareiro. E que, na real, não é essa, né? Tipo, é saber que ali está fundamentado a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus habita sobre a igreja, e a igreja não está apegada sentimentalmente aos irmãos, porque devemos ter esse amor, mas não o irmão é a base da minha fé, porque a igreja aprende a ouvir o Espírito Santo de Deus. Eu acho que isso é um fator muito importante para a igreja, né? Na verdade, quando você lê o livro de Atos, né? E na verdade os 4 últimos capítulos do livro, Avivamentos na História Bíblica, os 4 últimos capítulos são baseados no livro de Atos dos Apóstolos, né? Então, esses avivamentos de Jerusalém, Samaria, Antioquia e Éfeso, os 4 estão narrados em Atos, tá? E uma das características do livro de Atos dos Apóstolos é justamente a sensibilidade que os apóstolos tinham, que a igreja tinha, de ouvir a direção do Espírito Santo, né? Tanto que alguns comentaristas da Bíblia até dizem que o livro de Atos dos Apóstolos poderia ter outro nome. Ao invés de chamar Atos dos Apóstolos, poderia se chamar Atos do Espírito Santo. Porque, na verdade, todos os atos que os apóstolos tomaram em Atos foram dirigidos pelo Espírito Santo. Né? É muito comum você estar lendo o livro de Atos e você ler uma frase assim, disse o Espírito Santo, né? Dirigiu o Espírito Santo, impediu o Espírito Santo. Né? Então, tudo era o Espírito Santo que estava na frente ali. Ele impulsionava, ele impedia, ele abria portas, ele fechava portas, né? Então a igreja estava... Essa é uma característica também, né? Que a gente pode dizer, que é a sensibilidade à voz do Espírito Santo.
vou fazer aqui uma ilustração aqui. Então, por esse nosso bate-papo, a gente pode entender. Isso veio agora, veio fresquinho do céu, pastor. Olha só que coisa. Amém. Para que fixe legal. Um avivamento genuíno traz vida. E essa vida que ele traz através do Espírito Santo de Deus, ele ativa os nossos sentidos no aspecto de abre os nossos olhos para a palavra do Senhor, que é o primeiro fato. Abre a nossa boca para um relacionamento com o Senhor através da oração. E abre os nossos ouvidos para a direção do Espírito Santo nas nossas vidas. E move os nossos braços à ação de se lançar a outros em prol de levar tudo isso. Então, o avivamento genuíno traz vida a todos os sentidos do corpo igreja, para a leitura, para a fala, para o ouvir e para o agir. Isso é interessante, muito. Sim, com certeza. Então, legal. Depois você escreve isso aí, que ficou legal. Mas então, pastor Rodrigo, mas é isso, né? E a gente, você estava falando aí, né, dessa questão, né, que a igreja se apega com o pastor e tal, né? Eu já vivi uma experiência dessa, né? Acho que você talvez ainda não tenha vivido uma experiência dessa. Mas eu já vivi a experiência, né? A primeira igreja que eu pastoreei como pastor titular, vamos dizer assim, né? Que foi uma igreja aqui no bairro do Camucí, que eu até moro mais ou menos perto até hoje aqui. Eu fiquei 15 anos lá na igreja, né? 15 anos que eu pastoreei a igreja, durante 15 anos. E a gente se apegou demais, né? Com as pessoas, com o povo, você imagina, né? A gente chega na igreja, depois de 15 anos, as crianças que tinham 5 anos, quando a gente saiu tinham 20, né? As que tinham 10 já estavam casadas, algumas já tinham casado, já tinham filhos. Então a gente pôde, assim, discipular uma geração, né? Muitos deles eu pude dar o curso de noivos, né? Para casais, fazer a cerimônia do casamento, depois apresentar o filho quando nasceu. Então a gente teve um apego muito grande com as pessoas, com as famílias, com as irmãs, né? As irmãs eram tipo meio minhas mães, né? Aquelas senhoras, que eu cheguei lá na igreja, eu tinha 27 anos. Quando eu saí, eu estava com 42. Então, assim, aquelas senhoras que tinham idade realmente para ser minha mãe, me acompanharam durante todo o tempo, muito carinhosas. Então, mas impressionante, chegou um dia que Deus falou para mim, ó, chegou, agora é a hora de você sair, né? E foi uma direção clara do Espírito Santo de Deus. Até hoje eu tenho clareza nisso, né? Foi muito difícil, mas a gente teve que obedecer, né? Então, assim, você tem que estar atento, sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, porque às vezes o Espírito Santo fala como ele falou à igreja de Antioquia. Agora chegou o tempo de Barnabé e Saulo saírem e vão fazer a obra em outro lugar e vocês vão continuar aí, vão continuar, né? E é isso aí. Não quero te assustar, não. Tá profetizando aí. Os irmãos do Veloso. O pessoal da igreja do Haroldo Veloso vai pegar no meu pé. Não, por enquanto estamos sem propostas do Espírito, né? O Espírito está quieto acerca desse sentido. Mas, irmãos, pastor, um irmão mandou mensagem para mim essa semana, quando soube que eu ia conversar com você, ia falar do seu livro. Ele gostou muito do tema do livro, eu conversando com ele, e ele é lá de Londrina. Certo. E ele, como ele faz para adquirir o livro? E acredito que depois desse papo aqui, eu creio que tem um monte. Ó, esse Elinho aqui que colocou nem pensar é meu pai. Você vai continuar sendo meu pai, para onde quer que eu for. Uma coisa para adquirir o seu livro, né? A pessoa manda uma mensagem para você, faz um depósito, você envia, tem o livro em PDF. Fala pro pessoal aí. Não, em PDF eu ainda não tenho, tá?
o livro, só tenho o livro de papel, né? O livro físico, né? Então, na verdade, eu tenho. Se você me permite, já que você está me dando essa oportunidade, eu vou falar aqui um pouquinho, né? Que Deus me deu a oportunidade de escrever 3 livros, né? Então, o primeiro foi esse aqui,